Então, pessoal, a aula de hoje, que é a nossa aula de número 9, ela é uma continuidade do conteúdo de termoquímica. Lembrando que isso é uma revisão da segunda série do ensino médio. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a entalpia. E ao falar de entalpia, a gente vai lembrar também uma lei, a lei de Henry, que também se aplica, né, na dedução de variação de energia em equações químicas, seja reações, né? Equações que representam reações de uma etapa ou mais. Então, aqui, ó, a entalpia padrão, existe um termo utilizado, entalpia padrão de combustão. O que é a entalpia padrão de combustão? É a variação, né, de energia, de entalpia, que está envolvida na combustão completa de um mol de uma determinada substância nas condições padrões. Então, quando eu olho aqui para essa equação, vou ampliar aqui um pouquinho, você tem aqui, ó, um etanol, né, reagindo com oxigênio, vai gerar gás carbônico e água. E aí a energia, né, a entalpia padrão, a variação de energia, né, a entalpia padrão, vai ser o quê? Menos 1.366,1 kJ por mol. Então, cada mol de etanol vai gerar essa energia. Lembrando que aqui, ó, a unidade está em quilojoule. A energia você tanto pode representar como quilojoule quanto que caloria, né? Quilocaloria. Certo? É interessante, pessoal, que esse número, quando a gente está falando de combustão, sempre a gente espera que essa variação de energia seja o quê? Ó? Negativa. Por que é negativa? Porque a energia dos produtos é sempre menor que a energia dos reagentes, porque a energia está sendo liberada. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que mostra algumas das entalpias, né, padrões de combustão. Aí a gente pode observar, por exemplo, a entalpia de cada substância aqui presente, né, quanto que ela libera de calor. Por exemplo, dessas substâncias aqui, qual é a que libera menos calor? É o monóxido de carbono. Então, se eu usasse monóxido de carbono como meu combustível, eu iria liberar apenas 283, né, kJ por mol. Qual que seria aqui a substância que mais libera energia? Então, aqui, ó, você tem o heptano. O heptano, certo, é uma molécula de hidrocarboneto com 6 carbonos. E aí, quando ocorre a combustão, libera 4.817 kJ. Bem, por que há essa diferença na energia, a entalpia de padrão de combustão? Porque, pessoal, as moléculas elas são diferentes, e quanto mais complexo for uma molécula, com mais ligações covalentes, ligações mais fortes, cada ligação daquela, ao se romper, ela libera uma quantidade de energia. Então, quanto mais ligações você tiver na molécula, né, complexa essa molécula for, quando ela é degradada em gás carbônico e água, você tem uma liberação maior de energia do que uma molécula simples, como, por exemplo, o carbono grafite ou então o gás hidrogênio, tá bom? Isso não quer dizer, pessoal, que moléculas mais simples não possam ser utilizadas como combustíveis. Podem sim, certo? Por que existe essa questão também? Ó,
Quando você pega o hidrogênio é um combustível que está sendo elencado como combustível do futuro. Espera-se no futuro, né, os carros serem movidos à eletricidade, mas também a hidrogênio. E esse processo de formação de hidrogênio vai ser feito no próprio carro, né, usando a eletricidade e água. Então, mesmo com essa baixa liberação de energia, essa quantidade de energia é liberada por mol. Só que o hidrogênio é um gás. Então, você pode comprimir o gás de modo que em um espaço menor se possa ter muito mais mols daquela substância do que outras substâncias caberiam ali. Então, se você compacta essas substâncias gasosas, você pode, né, ter um rendimento final por espaço de tanque de combustível maior em questão de produção de energia, tá bom? Além disso, tem que se ver outras questões, como também a questão da poluição. Moléculas muito grandes e complexas, normalmente elas não conseguem chegar à combustão completa, ou seja, partes não são degradadas e aí podem formar substâncias tóxicas, tá bom? Então, por isso que se prefere ou se pretere, né, ter, né, uma molécula mais simples em que se garanta uma combustão completa e, assim, menos poluição. Aqui também a gente tem outra situação que é a entalpia padrão de formação. Do mesmo jeito que a gente tem uma variação de energia para degradar uma molécula por meio da combustão, a gente também tem uma energia necessária para construir uma molécula. Ou seja, para fazer aquela molécula ser organizada. Mas, às vezes, o processo de organização pode ser que ele consuma energia, mas pode ser que, como é um rearranjo, você tenha ali perca de algumas ligações químicas, portanto, pode haver também uma liberação de energia, que é o caso da formação da água líquida. Então, a energia, né, que é gerada, né, essa variação de entalpia que ocorre para formar a água, aqui eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. A gente usando, por exemplo, o gás hidrogênio e o oxigênio, eles estão na forma gasosa, o gás hidrogênio tem uma ligação covalente. O gás oxigênio tem duas ligações covalentes. Mas quando elas podem reagir e formar a água, certo? A liberação, a quantidade de ligações na molécula da água é apenas 2. Duas ligações. Para que o arranjo, né, formado por essas substâncias aqui possam ocorrer, ou seja, você tirar um gás, dois gases diferentes e formar uma única molécula. Então, como ocorre assim a perda de uma ligação no final, porque a água é o oxigênio ligado a dois hidrogênios, então são duas ligações covalentes, você pode ter aí a liberação de energia. Dessa forma, a energia nos produtos ser menor do que a energia nos reagentes. Então, quando isso ocorre, o ΔH é negativo, quer dizer que é uma reação exotérmica, que libera energia. Mas é pouco, no caso da água, é 6,8,3 quilocaloria, tá bom? Então, o que significa esse termo aqui, só em termos práticos, né? Significa que se você tiver 1 litro de água, você pode levar essa água de 0 graus Celsius a 68,3 graus. Lembrando que uma caloria é a energia necessária para fazer 1 grama de água, ou 1 ml de água pura, aumentar 1 grau Celsius. 1 quilocaloria faz a mesma coisa, 1 grau Celsius, só que para 1 litro de água ou para 1 quilo de água. Tá bom? Lembrando que eu estou falando de água pura.
A água pura não conduz eletricidade. Por quê? Porque ela não tem nada dissolvido nela. E essa água pura pode, né, sofrer é usado como padrão para calcular aí a caloria. E aí, pessoal, a gente pode observar aqui nessa gravura a quantidade de água, né, que existe no nosso planeta. Então, essa água, pessoal, ela é formada por um processo de ciclagem. Né? Os organismos liberam, né, ocorre lá a subida dos vapores, essa água retorna. A água em alta atmosfera pode também ser produzida e pode ser produzida em laboratório, tá bom? Então, a água é muito importante para a vida e é a base, né, podemos dizer assim, de várias reações químicas. Algumas reações químicas elas só se processam se tiver um ambiente aquoso. Então, precisa estar dentro da água, dissolvido na água, tá bom? Só um destaque. E aí, pessoal, a gente vem falar agora da lei de Henry. Germany Henry Henry foi um químico suíço. Ele, usando os conhecimentos de Lavoisier, ele estabeleceu uma lei, tá bom? Que se tornou a base para que os pesquisadores possam calcular a base de reações mais simples e padrões, reações mais complexas, ou reações que também se processem em passos, em maiores passos. O que seria maiores passos? Maiores etapas. Então, o que é que essa lei quer dizer? Em 1840, quando ele estabeleceu, ele usou a teoria de Lavoisier para dizer o quê? Que a energia ela não pode ser criada nem destruída, somente trocada. Ou seja, ser redistribuída. Assim, se pode dizer que a soma de uma equação química pode levar a uma equação resultante. E a energia de cada equação que é somada, o resultado, né, será a energia para a equação resultante. O que ele está querendo dizer? Se você somar duas equações químicas, a energia resultante daquela reação mais complexa é a soma das energias das duas reações em separado. De modo prático, o que isso quer dizer? É que tanto faz você fazer, por exemplo, o seguinte. Imagine que eu chamei aqui a Pamela e pedi a Pamela para ir da quadra do Edson Corrêa até o portão. Então, no percurso, de lá para cá, ou seja, da quadra ao portão, ela vai gastar uma energia, porque é um ser vivo, ela respira, ela está fazendo combustão lá dentro das células dela. Então, ela vai gastar uma energia. Agora, se eu dissesse assim, Pamela, você sai da quadra, aí quando chegar ali do lado da cantina, você para e fala assim para o seu Marcos. Seu Marcos, o professor Lina está pedindo sua ajuda lá na quadra. Aí você segue, quando chegar lá no portão, você para, fala, aí você olha para o vigia e diga bom dia. Aí depois você continua e vai lá para o portão do Edson Corrêa. Então, o percurso, a energia que ela gastou da quadra até o portão, a trajetória foi a mesma. A diferença é que ela parou duas vezes. Então, a energia final é igual. Não importa se ela foi de uma vez ou se ela fez paradas. O que importa é que ela completou ali o seu percurso. Então, em termos de energia de movimento, foi exatamente igual. Então, não importa se você faz uma reação química direta ou se você faz ela por etapas. A energia final é a mesma. É isso que ele quis estabelecer. Como, por exemplo, aqui nessa equação. Ele pegou aqui uma equação, por exemplo, eu tenho um carbono grafite, eu tenho o oxigênio, e esse oxigênio, essa reação, vai gerar monóxido de carbono. O que é que está acontecendo aqui?
é uma combustão incompleta. Aí o monóxido de carbono vai reagir com o oxigênio e vai formar dióxido de carbono. E cada etapa dessa tem um ΔH. Agora, se ele somar uma com a outra, o que é que ele está fazendo? Carbono grafite, olhando só os reagentes. Só os reagentes. Carbono grafite só tem um, tá aqui. Oxigênio tem meio e tem meio aqui. Então, 1 mol de oxigênio. Aí esse aqui, ó, você poderia passar aqui para baixo. Só que tem um igual a ele nos produtos. Então eu posso cortar. É como se eu estivesse dizendo que ele se forma, mas logo é degradado. Então eu posso cortar. E aí você tem, nos produtos, somente 1 mol de gás carbônico. Então você tem uma nova equação química, uma nova reação. Aqui é o percurso completo. Aqui foi o percurso por etapa. Mas qual é a energia do percurso completo? É exatamente a soma de cada etapa da reação química. Certo? Então, com base nessa mesma lei, se pode dizer algumas coisas, né? Se atribui algumas coisas. Então, a variação de entalpia envolvida em uma reação química, sob certas condições, ela depende exclusivamente, note, exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e a entalpia final dos produtos. Ou seja, a reação tanto faz ela ser executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. O balanço final vai depender do reagente inicial e do produto final. Aquele produto que ora vira reagente, ou seja, ele se forma, mas é degradado, ele não contribui em nada para o balanço energético final. Tá bom? Porque ele é formado e é degradado. Então, não importa. Outra informação também que a gente pode tirar é que, se você tiver uma equação química que tem ali a liberação de energia, né, acontecendo, formação, liberação, como aqui no caso é uma liberação, se você multiplicar os coeficientes dessa equação ou dividir, você tem que fazer a mesma coisa também para a energia. Por exemplo, essa reação está me dizendo assim, ó, 1 mol de carbono grafite reage com 1 mol de oxigênio e forma 1 mol de gás carbônico. Agora, se eu disser assim, ó, eu comprei no Mercado Livre uma quantidade de carbono grafite. O que é o carbono grafite? É aquela ponteira de lapiseira. E eu quero queimar todinho. Eu sei que nessa massa que eu tenho aqui de carbono grafite, eu tenho aqui 10 mols de carbono grafite. Ah, eu quero saber quanto de energia eu consigo fazer liberar. Ora, se você pegar aqui, ó, botando 2, né? Exemplo que eu tinha deixado aqui, 2. 2 mols. Então, ó, 2 carbono grafite, 2 mols de oxigênio, 2 mols de gás carbônico. Quanto que vai ser o ΔH? Você também multiplica por 2. Ou seja, vai ser o dobro. Se fosse 10, ia ser 10 carbono grafite, 10 oxigênio, 10 de gás carbônico. E seria quanto? Isso aqui vezes 10, daria menos 3.933 kJ, por exemplo. Então, mas se você fizer o contrário, se você dividir, também acontece a mesma coisa. Dividiu tudo. Se você multiplica, multiplica tudo. Tá bom? Outra situação é o caso da inversão. As reações químicas, muitas delas podem ser revertidas, ou seja, são equações que ocorrem no sentido direto e também ocorrem no sentido inverso. Elas podem ocorrer no sentido contrário. Então, se eu inverter, por exemplo, uma reação, aqui eu tenho carbono grafite reagindo com oxigênio, liberando gás carbônico. Se eu inverter essa reação, ou seja, fazer o gás carbônico formar carbono grafite e liberar oxigênio, como eu inverti
Se antes eu estava liberando, tá vendo? Eu estou liberando uma quantidade de energia, agora eu tenho que aprisionar a mesma quantidade de energia. Então, o ΔH, ele apenas vai ser o quê? O mesmo, mas ele vai ter o sinal trocado. Ou seja, se antes a reação era exotérmica, agora a reação é endotérmica. Sinal negativo, exo. Sinal positivo, endo. Se você inverter, você muda, né, o tipo de reação. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo para que a gente possa trabalhar aqui um pouquinho essa ideia, tá bom? Então, essa questão, ela é uma questão que caiu no vestibular, tá bom? Da Faculdade Getúlio Vargas, de São Paulo. Ele diz o seguinte: em um conversor catalítico, usado em veículos automotores, em seu cano de escape para a redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é monóxido de carbono reage com oxigênio para formar gás carbono. No motor do carro, a combustão não é totalmente perfeita. Então, ocorre uma perda, né, de energia no motor e uma parte do material combustível, ele acaba formando partículas que poderiam ainda ser queimadas, né? Servir de combustível, como monóxido de carbono. Mas uma parte é perdida. E aí, quando o motor, né, libera esse gás, ele vai sair lá pelo escapamento. Então, foi obrigado, né, os carros, acho que foi da década de 80 para cá, a ter um equipamento, né, um catalisador, que faz com que esse monóxido de carbono, antes de sair para o meio ambiente, reaja com oxigênio e forme gás carbônico. Ou seja, ele não vai ser aproveitável para o carro, para a energia do carro, mas ele não vai poluir o meio ambiente. Então, essa é a reação que ocorre lá no catalisador. Só que ele não sabe quanto que vai ser formado de energia, ou seja, liberado, né, de energia, ou consumido. Vamos dar um exemplo que possa ser consumido. Então, ele diz, sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são, aí ele dá essas reações e dá as entalpias, a variação de entalpia. Aí ele pergunta, pode-se afirmar que a reação inicial, essa aqui, é o quê? Exotérmica ou endotérmica? Libera ou absorve quanto de energia? Então, é aí que a gente vai fazer os cálculos agora, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar essas reações aqui, organizar para formar essa. Então, olha aqui. O gás carbônico, o monóxido de carbono, ele é o quê? Um reagente. Na primeira reação, ele só aparece na primeira reação. Ele é um produto. Ou seja, quer dizer que você vai ter que inverter essa reação. Você vai ter que fazer o monóxido carbônico aqui ser um reagente. Então, e o gás carbônico é produto, na segunda ele é produto. Então, você mantém a ordem. Então, vamos lá. Invertendo, você tem monóxido de carbono, reage, formando carbono grafite e meio mol de oxigênio. ΔH1 é igual. Como eu inverti, eu também tenho que mudar o sinal aqui da energia. ΔH é igual a mais 26,4 quilocaloria. A outra equação eu não vou mexer em nada. Vou só colocar aqui. Eu dei uma puxadinha de lado para poder colocar as setas na mesma posição, tá bom? Você pode observar que desse lado ó, você tem um mol de carbono grafite como reagente, do outro um mol de carbono grafite como produto. Quer dizer que você pode fazer o quê? Cortar. Cortar um com o outro. E aqui você tem um mol de oxigênio e aqui você tem meio mol de oxigênio como produto. Então você pode cortar meio mol. Então vai ficar
monóxido de carbono, meio mol de oxigênio, igual a o dióxido de carbono, que é exatamente a equação que está onde? Aqui em cima. Então, se você simplesmente somou para poder ter essa equação, você vai somar também os ΔH. Somando ΔH, você vai ter o valor de menos 67,7. Perceba, 1 mol para 1 mol de monóxido de carbono, você tem a liberação de 67,7 quilocalorias. Então, eu posso dizer que essa reação é uma reação que exotérmica. Então, eu corto logo tudo que é endotérmico. Vai, exotérmico absorve? Não, já está errado. Exotérmico libera. Libera quanto? A gente calculou. 67,7 quilocalorias por mol. Então, o item certo é o item C. Então, isso aí é uma forma da gente poder aplicar a lei de Henry. Então, isso é muito utilizado na química para prever a liberação ou absorção de energia em grandes plataformas de reação química. E isso permite cálculos de segurança, materiais que vão ser utilizados em conversores catalíticos, em tubulação de indústria química, né? Então, tudo isso tem que ser, né, realmente pensado para se ter ali uma reação acontecendo, manter a durabilidade dos materiais que são utilizados e se ter um produto final mais puro possível. Tá bom? Então, pessoal, o exercício da próxima aula, exercício 8, o último exercício da lista, ele vai abordar um pouquinho sobre essa lei de Henry para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, até a próxima aula, lembrando, né? Importante, que a gente falou bastante aí sobre a combustão. Combustão é uma equação química que você tem que decorar. É um combustível, reage com oxigênio, libera gás carbônico e água. E é uma reação exotérmica. Quem está perto sente a energia sair daquele local para o meio externo. Tá bom? Então é importante vocês terem isso também bem em mente. Então, até a próxima aula.